Logo após o almoço, os vilões se sentaram na praça para a cesta. Todos pretendiam voltar aos trabalhos de jardinagem e restauração da igreja logo. Teodora deixou Felipe repousando e se juntou a eles. Como quem nada quer, tomou os cabelos de Josefina e os trançou de maneira graciosa e bela. Os olhos de Ciro brilharam e, tirando uma flor de dentro da carapaça protetora de uso constantes dos militares, fixou-a entre as madeixas de sua futura noiva. Ela entendeu o recado e pareceu que os outros vilões também, posto que seguiram para os seus afazeres, deixando o novo casal sozinho, sob a sombra da oliveira. Depois de almoçar junto a Teodora, já refeito, Felipe convidou a companheira para a nova atividade do dia: abrir o portal obscuro, do qual, a seu tempo, o cerne deverá ser arrebatado, e trazer de lá os escritos permitidos para as mulheres, para que juntos desvendassem os mistérios que o Concílio de Nicéia tentou esconder, ou mesmo mudar à força. Precisavam de muita discrição para adentrar a cripta, sem chamar a atenção dos restauradores dentro da nave. Por sorte, a lápide ainda se encontrava solta, desde a última exploração ao local. Ficara combinado que a câmara de Morfeu, como o local era chamado pela Irmandade, continuaria em segredo total e absoluto. Por isso, silenciosamente, os dois deixaram a sacristia rumo ao altar-mor. Como felinos leves e silenciosos, eles se enfiaram sob a mesa, que, forradas com longas toalhas, os ocultaram dos demais. Felipe, sussurrando, pediu a Teodora que segurasse a tocha ainda apagada e vagarosamente afastou o mármore onde estava grafado os nomes dos sacerdotes que o precederam. Um pouco da luz do dia penetrou na abertura, e o jovem padre agradeceu a si mesmo a ideia de não recolher a escada que Francisco trouxera da torre da igreja. Sem acender a tocha, desceram para a escuridão total, tomando cuidado em cerrar a entrada com a lápide novamente. Guiados mais pelo tato que pela visão, eles alcançaram o fundo da cripta, e só então o padre acendeu a tocha, que acrescentou ao lugar um aspecto ainda mais sinistro e misteriosamente aterrador. Teodora parecia atraída de maneira irresistível pelo galho de videira que um dia alguém dedicou a Pierre de Notre-Dame, ao nobre cavaleiro normando, com amor. Os brilhos das pedras violetas e verdes pareciam hipnotizar a recém-chegada moça. Pode ficar com ele, minha flor. Me foi dado um dia em sinal de muito afeto, e é exatamente assim que eu o dou a você agora. Não entendo o que diz, mas aceito o seu presente, pois sinto que não me é estranho. Quem sabe já não me pertenceu também. É provável. Contudo, vou tentar descobrir a origem deste mimo. Teodora guardou o ramo de videira em um samburá que carregava sob as vestes e passou a observar o local. Os jarros de argila estavam secos e trincados, impróprios para o condicionamento de flores vivas, como era usado outrora. As tumbas nomeadas só lhe aumentavam a sensação de apreensão. O letreiro, enfim, lhe chamou a atenção. Acredita que decifrou este enigma, Felipe? E quanto a estes 4 deuses gregos?
Os 4 deuses do sono. Acredito que se referem aos 4 grandes, os cavaleiros que compõem a cúpula e que realizam as ressurreições. E quanto ao enigma, sim, eu já o decifrei. Pelo lado oposto, lá na câmara de Morfeu, eu procurei por uma passagem bem delineada que desse acesso à tumba de onde eles deveriam retirar o corpo para revivificarem no tempo certo. O cerne, além de se relacionar com as ressurreições, também se aplica aos tesouros que poderiam ser retirados em caso de necessidade extrema, ou no tempo certo. Contudo, nada pelo lado oposto desta parede lembrava uma bem delineada porta, quando acreditamos ao estar aqui na primeira vez. No entanto, uma coisa me chamou a atenção sobremaneira. Um pequeno filete de água que descia pelas pedras e seguia para um rumo desconhecido. Porém, havia um desvio deste curso de água, que visivelmente passava para este lado e parecia parado, barrado. O curso principal se perdia pelos labirintos, mas aquele desvio, feito artificialmente, era jogado para dentro da cripta. Como sabia que por aqui nenhuma água escorria, entendi que ela estava barrada, fechada por alguma coisa que eu não sabia o que era no momento. Só depois, analisando o enigma, percebi que o único objeto que poderia verter lágrimas neste lugar era o busto do Duque, que possuía olhos tão perfeitos que parecem vivos. Caminhando até o pedestal, ele segurou a cabeça firme e tentou girar no sentido horário. A estátua nem buliu. Respirou fundo. O suor porejava em sua testa. Teodora nem piscava. Novamente segurou a cabeça da estátua e forçou no sentido anti-horário. Um estalido se fez ouvir e um som de líquido se elevando em tubos, e poucos segundos após a água desviada da sala ao lado, vertia-se pelos olhos da estátua e, caminhando vagarosamente, parava junto a um canto específico da parede que dividia a tumba e a câmara de Morfeu. Não havia dúvidas. Era ali que se encontrava a selada passagem. Felipo, aproveitando a terra encharcada pelas lágrimas de cristal, entre aspas, cavava com as próprias mãos o local onde a ninfa se empoçava e, surpreso, encontrou um desnível de aproximadamente 40 centímetros do piso da tumba. Usando uma faca que Teodora trazia sempre junto ao corpo, eles descobriram a passagem que situava-se abaixo do nível do chão, sob a parede que dividia as dependências do sinistro lugar. Uma grande pedra retangular de 60 por 70 centímetros selava a abertura que ligava a tumba à câmara secreta de Morfeu. Felipo imaginou a dificuldade de se passar arrastando por ali, carregando consigo um cadáver. Com toda sua força, moveu a pedra e se lembrou do trecho do Evangelho que narrava Jesus abrindo a catacumba de Lázaro. E, olhando galante para Teodora, fez uma mesura e disse sorrindo: "Primeiro as damas." Ela agradeceu e esgueirou-se pela abertura. E minutos depois, os dois se encontravam em frente aos nichos que continham os tesouros. "Teodora, minha amiga, não toquemos no estatuto e nos segredos da Irmandade. Devemos respeitar seus mistérios e rituais, que de certa forma
vem mantendo a verdade a salva de Roma. A posterioridade saberá bem mais que nós e será ciente das verdades que a Igreja omite propositalmente com o intuito de dominar, usurpar e enriquecer. Ainda que estejamos sós, nós dois neste local, sabemos que somos vigiados por olhos invisíveis aos nossos e pela voz de nossa própria consciência, juíza implacável e verdadeira. Embora sinta curiosidade acerca da sociedade, eu jamais tocaria em seus pertences, não por este respeito que se assemelha à adoração que sinto em você, mas pelo fato de temer a represália deles, que quase sempre é a morte. Lembra o que me contou sobre Constâncio? Existe este motivo também. Portanto, vamos nos manter longe das coisas deles. Filipe separou minuciosamente os documentos e saíram da tumba carregando apenas os manuscritos dos soldados romanos congelados. Sorrateiramente, como entraram, saíram da tumba e trancaram as tabuinhas dentro do confessionário, tomando cuidado de manter a chave presa à cintura. Os artesãos continuavam seus trabalhos diligentes, os jardineiros também, e o cheiro de pão fresco enchia o ar vindo da casa de Guida. A vila estava tranquila. Até quando os enviados de Sérgio permitiriam essa paz? Seria por bem pouco tempo, visto que naquele mesmo momento uma comitiva avançava na direção de Santo Hilário. Em uma liteira luxuosa, ninguém menos do que o bispo de Roma viajava ao lado de duas de suas muitas amantes. Não pudera trazer Marósia, sua favorita, pois tratava-se de uma sórdida cilada contra a cunhada, que ousara fugir depois de ouvir suas conversas em particular, e seu amante padreco atrevido, que ousara não morrer quando assim fora seu desejo e sua ordem. A verdade era que o jovem e díspar casal representava muito perigo para suas armações e torpezas, com fins de ganhos monetários e sexuais. Enquanto o andar dos escravos sacolejava o veículo do Santo Padre, ele observava os dois belos corpos nus, adormecidos e mal cobertos, um à sua esquerda e o outro à sua direita, e recordava o soldado que entrara ofegante em seu gabinete. Curvando-se quase a encostar o rosto no solo, pediu permissão para falar. Com minúcias, ele narrou a fuga de Teodora e 6 soldados de sua guarda em direção ao fim do mundo, chamado Santo Hilário. Descobriu da espionagem da prima enquanto falava com Dante. Descobriu que Teodora Maior possuía comparsas dentro de sua própria milícia. Descobriu que apenas Marósia, sua bela e lúbrica criança, seria a única sobrevivente desta família de traidores. Na mesma noite, decidira fazer uma visita à cidade mais perto da maldita vila e assistir de camarote seus enviados se passando por peregrinos, dizimar, varrer do mapa aquele local maldito que tantos dissabores já causara a Santa Madre Igreja. Queria pisar a terra quente e negra, depois que tudo ali virasse fumaça. Homens, casas, plantas e animais. Tudo estaria em cinzas em poucos dias. E ele estaria lá para ver, pisar, tripudiar, urinar sobre a extinta vila dos infernos. O soldado, bem que lhe fora muito útil,
mas era muito insignificante diante do tamanho do segredo que descobrira. Um brinde com o melhor vinho e o delator jazia ao chão. Não poderia ser qualquer vinho. Era o último do pobre diabo. Pulando sobre o cadáver, Sérgio chamou os guardas para limpar a sujeira. Desta maneira, partira 2 dias depois de Teodora. Contudo, a viagem rendia bem menos que da adversária, pois tinha pressa o pontífice. Desfrutava de cada detalhe como se estivesse em férias com 2 belas amantes e uma carroça abarrotada de víveres requintados. Desta maneira, partira 2 dias depois de Teodora. Contudo, a viagem rendia bem menos que da adversária. Não tinha pressa o pontífice. Desfrutava de cada detalhe como se estivesse em férias com 2 belas amantes e uma carroça abarrotada de víveres requintados. Além do mais, estava cansado de Roma. Mesmo depois da missão cumprida, ficaria por uns dias em Catanzaro, onde dispunha de uma popularidade que beirava as raias do fanatismo. Alguns camponeses chegavam a acreditar que nem mesmo intermediário de Deus fosse o Papa, mas sim o próprio Criador, em pessoa. O sacolejar, interrompido abruptamente, fez o Papa despertar de seus devaneios. Deseja fazer uma refeição, Santo Padre? Puxando sobre as moças um fino tecido de seda, ele respondeu que sim. Desta forma, a viagem se interromperia por algumas horas, e isso prolongava a espera angustiante de Teodora pelos clérigos peregrinos orientais, entre aspas. Em Santo Hilário, o lanche da tarde também estava sendo servido na igreja para os restauradores e Felipo com seus companheiros. Ciro fora fazer a refeição em casa dos Herschel e Guilhermo o acompanhou. Logo após auxiliar Teresa a levar de volta toda a tralha usada na leve refeição, Teodora, que voltava para a igreja, foi abordada por Guida. Olá, eu sou Guida. Moro nesta casa, à esquerda da igreja. Ah, é a esposa do rapaz chamado Pietro? Sou, sim. Quero convidar a você e Felipo para a ceia de hoje em minha casa. Claro que nós iremos. Obrigada, Guida. Ao entrar na igreja, encontrou Lence em palestra animada com Felipo. Pedia ao garoto a opinião do padre a respeito do início das aulas de alfabetização e conhecimentos gerais naquela mesma noite, o que Felipo achou excelente ideia. Narrava também que havia conversado com Ciro e Bruno, e eles estavam dispostos a ensinar a arte da defesa pessoal aos moradores da vila. E Josefina já estava com seu material preparado para a educação infantil, que por enquanto seria só em função de Geron e Luciano. Nestes termos, pedia para usar a igreja. Bem, por mim está ótimo, mas estou com problema de espaço agora, Lence. Tenho 3 camas e 5 pessoas para dormir, então... Eu estarei bem confortável em um cantinho do confessionário. Teodora chegava pela porta da frente. E segundo me consta, dentro de 2 dias, Francisco voltará para sua casa com sua esposa. E os soldados, por sua vez, também pretendem se casar no mesmo dia, indo cada um morar com suas esposas. Teremos 3 camas só para nós 2. Acho que nem precisamos tantas.
Teodora, minha querida, andou trabalhando de cupido? Sabe bem, meu lindo amor, quanto me agrada ver pessoas se namorando uma das outras, pois este estado de alma eleva muito aquele que assim se encontra. Se toda a humanidade se apaixonasse, teríamos bem menos contendas e violência. O amor nos torna melhores a cada dia. Sei como é isso na pele, exatamente em minha pele. Minhas intenções, pensamentos e atos se dignificaram muito depois que coloquei meus olhos nos seus. Enamorar-se é a maneira mais rápida de ser melhor. Querida Teodora, o que eu teria feito de tão bom para poder agora estar ouvindo isso de você? Felipe é tão bom e dono de tão nobre coração. Pratica gestos tão grandiosos em benefício alheio, a começar em mim mesma. Não me lembro de praticar nenhum ato tão grandioso que pudesse me trazer como consequência tão magnífica. Lance sorriu. Que lindo! Amigos, acho que tem muito que conversar a sós. Vou preparar minha aula. Acha mesmo que poderá dormir no confessionário? Ele não é tão grande quanto o de Roma. E eu nem mesmo estou pensando em dormir. Como pode uma pobre mulher dormir diante de duas maravilhas, como as que lá estarão para inebriar-lhe os sentidos e a razão? Do que fala? Do Evangelho segundo Lázaro, que escondemos lá. E o que mais escondeu lá? Sabe muito bem que a segunda maravilha se trata de você, meu lindo amor. Pretendo passar as 2 próximas noites ao seu lado, lendo o Evangelho de Lázaro. Depois podemos dormir tranquilos, pois seu quarto estará desocupado. Passo o resto de minha vida sem dormir. Contudo, aquele será o nosso quarto, pois acredito que poderei eu mesmo me casar com você, minha linda flor. Abraçada ao homem amado, Teodora fechou os olhos e temeu acordar em Roma ao lado de sua mãe, irmã e do famigerado Santo Primo. Estava plenamente feliz ali, longe do poder e da maldade eclesiástica que imperava em uma era de bandalheira desmedida, como Roma nunca antes vira, nem mesmo na época dos grandes e corruptos Césares e seus militares sanguinários. E o mais importante, ao lado de Filipe de Ravenna, com quem aprendera a pensar no outro. O simples fato de que uma pessoa pudesse significar para alguém o que ele era para ela, fazia com que ela pensasse muitas vezes antes de prejudicar quem quer que fosse, pois sentia em sua pele a sua dor, em sua alma seu sofrer. Amava-o de tal forma que dele abrira a mão para que o primo não lhe fizesse mal. E agora morrera para tudo e todos, para ressurgir apenas como sua companheira. Agradecia àquele Jesus que ele amava tanto, por aportar pelo mundo com uma lição de amor. Agradecia por Filipe. Tomaria para si sua causa, a causa da vila e seus moradores. Tudo faria para proteger aquelas pessoas. Isso era a felicidade dele, e a dela, agora, incontestavelmente, dependia da dele. O barulho repetitivo das ferramentas embalou o cansaço de Teodora em um sono de paz no colo de Filipe,
que não menos cansado, também adormeceu com a cabeça sobre o próprio ombro. Padre, desculpe-me por acordá-lo. Nota-se que se encontra em grande estafa, mas estamos terminando mais um dia de trabalho e já vamos para casa. Quer que fechemos a porta ou não? Oh, tudo bem, Guilhermo. Pode deixar a porta entreaberta e vá descansar. Foi bom ter me acordado, ou meu pescoço daria um nó. Vá em paz, Deus os abençoe. Os restauradores deixaram o templo e Felipe olhou para o trabalho. Bem menos da metade do dia seguinte e a igreja estaria muito bonita. Os casamentos aconteceriam em uma bela igreja. Felipe, e se aproveitássemos este raro momento a sós e dessemos uma olhada nas tabuinhas dos caveiras? Eu acho excelente ideia, minha flor. Dentro do confessionário, eles começaram a olhar os escritos. As tabuinhas, escritas em latim tardio, tinham 18 centímetros de comprimento, por 8 de largura e 2 de altura. Estavam em ordem e numeradas em algarismos romanos. Teodora começou a leitura em voz alta. Felipe parecia alheio a todo o resto do mundo. Apenas a voz de Teodora era ouvida. Estamos procurando ser o mais fiel possível ao que ouvimos das autoridades. Em local fechado e restrito, as autoridades eclesiásticas diziam estar dispostas a banir os evangelhos que atestavam Jesus como ser humano, homem, e não o Deus em que eles pretendiam o transformar. Ainda não entendemos onde querem chegar, mas decidimos transcrever para a posterioridade um pouco dos evangelhos renegados por Roma. Trata-se dos evangelhos segundo Maria, Tomé, Judas, Maria de Madalena e Lázaro, por onde começaremos. Olhando atentamente, Felipe e Teodora perceberam que os evangelhos citados não se encontravam na arca. Apenas o de Lázaro não havia se perdido entre tantas guerras, invasões, viagens e assassinatos. Os caveiras conseguiram manter apenas o evangelho de Lázaro. Teodora afirmou. Partindo da informação que isso foi escrito há 600 anos, viajou distâncias incomensuráveis, passou por situações inenarráveis e se encontra aqui intacto em nossas mãos. Eles foram muito guerreiros. Pensando bem, é uma sorte termos isso aqui e agora. Sorte em encontrar essa relíquia. Responsabilidade com o que faremos com o conteúdo dela. É preciso saber exatamente o que fazer com cada informação que nos é confiada. O conhecimento é o pão do espírito que deve ser dividido tanto quanto o pão do corpo. Se você quiser, meu lindo amor, eu ajudarei na divulgação desta beleza que a Cúria Romana tentou tirar da humanidade. Já conto com sua ajuda, minha querida. Podemos continuar? Sou todo ouvidos. Lázaro, amigo da família de Jesus e dele de maneira diferenciada, tinha o mestre com grande apreço, mas ainda não o havia conhecido como enviado divino. Achava que o amigo, apesar de dotado de inteligência privilegiada e bondade superlativa, era um homem e brincalhão. O mestre nunca fez questão de se colocar como grande enviado. Dono de imensa humildade, aceitava de coração a amizade e o respeito, dedicados pelo dileto companheiro de infância,
até o dia em que aconteceu algo fora do comum. Lázaro era portador de lepra, o que os bispos tentaram camuflar, criando um personagem fictício, tema central de uma suposta parábola, homônimo para o amigo de Jesus. Desta forma, eles não deixam explicação para fatos que foram narrados por João e que eles modificarão a revelia da verdade. A parábola de Lázaro e o rico avarento será embaralhada no meio dos escritos de Lucas e dificilmente será percebida como acrescentada tantos anos depois de um nobre médico ter concluído seus escritos. Muitas palavras foram meio que adivinhadas, pois se encontravam escritas em locais onde o tempo trincou a argila. Porém, sem esforço, a leitura estava tranquila. Sabe o que eles quiseram dizer neste pedaço, Teodora? Tenho uma vaga ideia. O fato de ser Lázaro um leproso deixa uma explicação plausível para o seu cheiro de putrefação. A verdade é que veremos a seguir que Lázaro não foi ressuscitado, dado que isso é algo contra a natureza na matéria. E fazer com que isso aconteça sugere como queria o clero em Niceia, a ideia de um homem acima da natureza e de suas leis perfeitas. E apenas Deus se encontra nesta posição. Se eles queriam divinizar um mestre, nada mais eficaz que um milagre, não acha? Por que eles queriam divinizar Jesus? Tendo Jesus como Deus Supremo e Todo-Poderoso, eles acreditavam que assim colocariam o cristianismo como a religião mais poderosa, cujo próprio Deus se encarnava para difundir. E quanto ao Espírito Santo? Segundo Daniel, nas Escrituras católicas, Espírito Santo é uma espécie de coletivo de todos os espíritos humanos. Nosso corpo é santuário de um Espírito Santo, como está no original em grego, e não do Espírito Santo. Acredito mesmo, minha querida companheira, que todo espírito é santo, e quanto mais evoluído, mais santificado. Por isso digo que Jesus é um homem que se tornou divino pelo seu próprio esforço, e não um Deus que se tornou homem. Nossa, Felipe, você fala coisas lindas e profundas. Sinto-me emocionada. Passei minha vida a estudar o céu e a terra. Nunca conheci lugares diferentes. Nunca frequentei festas ou saraus, tabernas ou prostíbulos. Passei minha vida entre livros. O único motivo que eu acreditava merecer uma pausa era para estar com você. Meu lindo amor, como poderia ficar longe de você? Felipe tomou a mão da companheira e colocou sobre o peito, e sem palavras disse que a amava como a si mesmo. Teodora também nada disse. Com voz embargada pela emoção, continuou a leitura. Eu não acreditava ser meu amigo, um ser tão especial, um ser estelar. Certamente um enviado de um mundo maior para dar a luz ao nosso. Até o dia em que me senti apodrecer enquanto vivo. O cheiro nauseabundo exalava de horrendas pústulas que tomavam minhas pernas, meus braços e meu rosto. Maria insistia que se Jesus estivesse por perto, aquilo não estaria acontecendo. Eu achava que, na verdade, o que minha irmã queria era se consorciar com meu amigo, o que eu achava de muito bom gosto.
mas em momento algum pensei ser curado de algo para o qual não havia cura. Contrariando todos os meus conselhos, minha irmã enviou o mensageiro a Pérea, onde estava Jesus, pedindo que viesse ao meu auxílio. No dia que o mestre chegou, me encontrava apartado de minha família no quintal de minha casa, onde aguardava apenas a morte para levar-me de vez. Estava envolto em faixas encardidas e purulentas, fechado para o mundo, disposto a nunca mais aparecer e envergonhar minha família por toda a Betânia. Estava entregue a um sono desanimador, quando a porta se abriu, deixando um odor pútrido invadir a todos que pensaram que eu já havia morrido. Uma voz, feito trovão, chamou por mim. Lázaro, sai para fora. O mundo precisa de ti. Foi um chamado irresistível. Não mais senti dor ou desânimo, nenhuma só ferida. Aquela frase foi uma ordem irrefutável. Saí. Não apenas do isolamento que me encontrava. Saí da treva para a luz, da morte para a vida. Saí da dúvida para a fé. Saí não só do isolamento, saí de Betânia para levar seu santo nome até onde a estrada me levar. E em minhas andanças sempre repito que eu estava morto, e o Mestre me ressuscitou. Naquele dia eu renasci. Renasci para a amplitude de espírito do meu amigo. Renasci para um enviado especial que tive a honra de ter por amigo. E repito sempre, é preciso morrer para aquilo que nos impede de perceber e renascer em seguida com os olhos de ver. Muitas tabuinhas restavam para ser lidas. Percebia-se que seria uma longa trajetória junto a Lázaro. As narrativas vibrantes de seus encontros com o Mestre, a prisão, julgamento, condenação e execução do anjo da paz sob sua ótica. O trabalho depois de sua gloriosa aparição e as curas de inúmeros leprosos realizadas pelo próprio Lázaro. Felipo e Teodora estavam extremamente emocionados. Lágrimas de amor escorriam pelas faces dos jovens, que guardavam com cuidado as tabuinhas lidas de volta ao lugar de origem, como se fossem feitas de cristal. Antes, porém, de acomodar a relíquia na arca, Teodora despiu-se do belo manto que usava e as envolveu nas tentativas de protegê-las de qualquer resvalo. O dia ainda estava claro. Curiosos tomaram a tabuinha sequencial. Estando Jesus na Betânia, chegara à minha casa para a ceia. Maria o recebeu com o tradicional lava-pés, usando ao invés de água o mais puro nardo, e de toalha se serviu dos próprios cabelos. Naquele dia, enquanto comíamos, ele me mostrou o dom de curar pelas mãos, pela vontade de ajudar e pelo poder de amar. Um de seus discípulos, no entanto, se sentiu enciumado, julgando o ato de minha irmã como mero desperdício. Jesus, então, o repreendeu, dizendo que Maria poderia expressar seu amor de maneira palpável, enquanto ele assim ainda o era. Enquanto que uma grande multidão se formava em frente à minha casa, dizendo que eu havia ressurgido dos mortos, mirando contra mim também os chefes dos sacerdotes, que já se contorciam de inveja de Jesus. Segundo eles, muitos por seu intermédio
haviam se afastado das leis judaicas e seguido os preceitos pregados por ele. Então, foi assim que se deu essa história? Conhecia essa história, Filipe? Sim, mas em outra versão, a versão que eles atribuem a João. Podemos continuar? Ainda consegue enxergar? Sim, acredito que podemos ler mais um pouco. A leitura das tabuinhas não era tão simples. 600 anos de evolução do latim era um embargo à parte de objetos já gastos pelo tempo. Mas o jovem casal crescera entre livros e escritos nas várias fases do idioma. Uma coisa nenhum dos dois poderia negar. Deviam a Sérgio e sua biblioteca uma vasta bagagem cultural. Naquela noite, após a ceia, com o rosto banhado em lágrimas, eu insisti muito com meu amado amigo que não seguisse para Jerusalém. Sabia dos rumores que circulavam por lá de um complô para assassiná-lo. Marta e Maria choraram comigo, e ele ternamente nos disse que nada deveríamos temer. Nem mesmo ele temia um destino trágico. Ou estava muito enganado, ou meu amigo parecia ansioso para que tudo acabasse. Com seu jeito seguro e meigo, firme e doce, disse-nos que era imprescindível voltar ao Pai. E então, sentindo dor esmagadora no peito, vi meu amigo partir porta fora. Seria a última vez que o via andando com aquelas pernas. Teodora parou. As lágrimas se encontravam sob o queixo da moça, que já podia adivinhar o desfecho daquela história. Filipe a puxou para si, e deitada no ombro do companheiro, ela deu vazão às lágrimas. Eu não queria que ele tivesse sido assassinado. É tudo tão triste. Eu sei, minha querida, também sinto muito. Mas não podemos mudar isso. O que podemos agora é valorizar seu sacrifício seguindo seus ensinamentos. Essa é a única forma de atestarmos que ele não morreu em vão. O sol já se vai. Precisaremos de iluminação artificial. Antes, porém, precisamos ir até a casa de Guida para a ceia. E a escola não demora a começar a funcionar. Não podemos prosseguir a leitura agora. Ninguém pode saber o que fazemos aqui. Tudo bem. Vou precisar de um tempo. Sei que a história será muito difícil de ler. A arca foi lacrada pacientemente e Filipe depositou sobre ela um beijo carinhoso. Guida havia preparado uma sopa de palmito e vários outros vegetais, saladas e cozidos, sem nenhum naco de carne, nem mesmo de peixe. Filipe se sentiu homenageado pela ceia da paroquiana. Depois que comeram, Pietro e o religioso conversavam enquanto Guida e Teodora cuidavam da louça na cozinha. A visitante sentia que a anfitriã estava apreensiva e guardava a custo algo que no mais íntimo desejava revelar. Estou enganada, Guida, ou está tentando me dizer algo que não consegue? Não seria bem não conseguir. Não poder é bem o termo. Parece inquieta. E estou. Pois conte-me o que quer que seja, e será um segredo nosso. Ninguém saberá o que conversaremos aqui. Eu saberei. Isto será suficiente para minha desdita. Contudo, apenas advirto-lhe seriamente. Teodora,
Ama Jesus e confia nele verdadeiramente? A jovem assustou. Ora, Guida, eu acho que sim. Quer dizer, amo sim. Amo muito Jesus e confio nele certamente. Mas falando assim, você me assusta. Não se assuste. Apenas use este amor e essa fé quando achar que está tudo perdido. Continua me assustando. Desculpe-me, não foi para isso que eu os convidei. Esteja em paz. Teodora ficou em silêncio. Mas em paz estava muito difícil depois de uma advertência tão funesta feita por uma mulher, que, segundo os vilões, possuía poderes ocultos dados pelos mortos-vivos, os caveiras. Ao fim da organização da cozinha, segurando a destra de Felipo, seguiram para a igreja. Permaneceram por um longo tempo em silêncio no fundo da nave, enquanto felizes observavam Lence e Josefina no início de seus trabalhos de alfabetização. Felipo precisava de parceiros e não servos. Portanto, instruí-los era urgente. Apenas ao final da aula, os compenetrados alunos e mestres perceberam a presença do pároco e sua companheira ao fundo. Estavam o tempo todo aí? Apenas o suficiente para parabenizá-los pela didática impecável. Parabéns, amigos! O conhecimento é a maior oferta que podemos dar ao irmão. Lence é um grande pensador, um erudito. Eu apenas me viro na leitura e escrita. Entretanto, oferece o seu óbolo com amor. Josefina não compreendeu o que o padre disse. A leitura das escrituras sagradas ainda era proibida por Roma. Lence saiu da igreja contando a ela a história do óbolo da viúva, o que fez com que os alunos os seguissem e que uma nova aula acontecesse sob a oliveira, a primeira aula de evangelização daquela geração. Quando o silêncio se fez em Santo Hilário, Felipe acomodou os soldados em seu quarto. Ciro se deitou na cama do padre e Bruno na que sobrava ao lado de Francesco, e ignorando os protestos dos militares para que não deixassem de repousar confortavelmente para ceder-lhes os leitos, o casal desejou boa noite e rumaram para o confessionário, ávidos pelos evangelhos deixados por Lázaro. Os soldados se olharam sugestivamente, imaginando que o padre desejava ficar a sós com a companheira, e desta forma concordaram em ocupar as camas. A lâmpada de azeite foi acesa dentro do confessionário. Felipe abriu a arca e, como se tocasse as mãos do próprio amigo, do mestre, tomou a tabuinha seguinte, entregando-a na mão de Teodora. Sentia-me imensamente culpado pela perseguição contra Jesus. Os rumores deixavam claro que a minha suposta ressurreição fora a gota d'água que fizera transformar o copo da intolerância romana. Haviam-me contado que ele estava em Jerusalém, onde celebraria a Páscoa com seus amigos em uma casa emprestada. Parti para a cidade incógnito, posto que também corria o mesmo risco. Pretendia encontrar um amigo em comum que possuía influência com o procurador de Tibério e que, assim como eu, prezava Jesus de maneira sublime. Quem sabe não teríamos êxito no intuito de tirarmos nosso amigo com vida de Jerusalém. Devido às festividades da Páscoa, a cidade estava tumultuada. Grupos e mais grupos de pessoas
transitavam de maneira desordenada e alardeada. Com o rosto oculto pelo manto, entrei. Senti a dor do cansaço incomodando em cada articulação. Eu já não era mais tão jovem para empreender viagens noturnas, mas nada poderia me fazer parar. Era questão de vida ou morte, e vida ou morte de Jesus. Soldados romanos e guardas do templo também transitavam, aumentando o alarido amedrontado. Confesso que estava com medo, muito medo, aliás. Apenas quem estava em Jerusalém sabia avaliar o tamanho dos ardis usados pelos romanos quando se sentiam ameaçados por algo ou alguém. Jesus era tudo isso, alguém que ensinava algo. Andava pelas ruas apreensivo. Cada militar que passava por mim, eu estremecia, como se já estivesse sendo abordado. Cada passo era uma vitória inestimável. Vencia a escuridão e batia à porta de José, da cidade de Arimateia. O servo, porém, que veio até mim, disse apenas que o Senhor não se encontrava. Não deu a mim a menor chance de fazer nenhuma indagação. Eu insisti. Onde está José? Sou seu amigo de longa data. Ele não soube responder. Conhece Jesus de Nazaré? O servo bateu à porta e o silêncio da noite, que começava a tomar um tom funesto, me absorveu por completo. José deveria estar na fortaleza Antônia. Encontrei meu amigo José em uma das torres da Praça Forte. Ele saía da Torre Norte, acompanhado de um sumo sacerdote. Dei a um menino uma moeda para que o trouxesse até mim, pois o sacerdote não poderia me ver. Qual a surpresa quando vi que José se aproximava de mim junto ao rabino. Contou-me os dois que não era interesse dos judeus matar Jesus, quem eles tinham por um louco e utópico pregador. Queriam apenas que ele fosse banido para não mais tumultuar o seguimento da Torá. Contudo, os romanos estavam insuflando Anás e Caifás contra o Nazareno, buscando apoio para o crime que planejavam cometer entre os próprios compatriotas de sua vítima. Na verdade, descobri que o mestre incomodava bem mais a Roma que aos judeus da elite. Mas a inveja e o despeito de alguns fizeram com que os romanos conseguissem o que queriam, e a bem da verdade precisavam o apoio de uma raça para exterminar seu compatriota. José e eu acertamos que eu iria em busca do mestre e usaria de todos os meios possíveis para convencê-lo a deixar Jerusalém, enquanto ele iria falar com o procurador romano. Seguindo as coordenadas de José, cheguei na casa emprestada onde Jesus estaria fazendo a ceia pascal com seus discípulos. Que desilusão! O local estava vazio. Entrei silenciosamente e senti uma dor profunda abater meu ser. Olhando para os traços da ceia, desejei ter ceado com ele. Eu poderia tê-lo seguido naquele dia em que ele ceou em minha casa e participado daquela que poderia ter sido a sua última ceia. Toquei os objetos e chorei em silêncio por alguns minutos. Beijei o cálice que talvez Jesus tivesse usado e o guardei dentro de minhas vestes. Um jovem rapaz adentrou o recinto. Desculpei-me pela invasão e obtive dele a informação de que o mestre e seus amigos
seguiram para um jardim que havia do outro lado do riacho de Cedron. Agradecendo, corri para o jardim, que se situava no sopé do Monte das Oliveiras. Ofegante, notei que ele não estava mais lá, mas que um amontoado de curiosos falava de algo grave que teria acontecido há pouco. Aproximei-me de uma mulher de olhos tristes. O que teria acontecido por aqui? A noite em Santo Hilário ia alta. Teodora parou a leitura cansada. Pobre Lázaro, também teve sua noite de tensão naquele dia. É verdade. Nós que já estamos há quase 1000 anos destes fatos e lhes conhecemos o desfecho, ainda sentimos a apreensão angustiante e intensa. Imagine para ele, que não sabia o que sabemos. A partir de hoje, amarei Lázaro de maneira sublime. Que belo discípulo, conselho de Nicéia quase apagou da história. Minha flor, do que depender dos cavaleiros de Lázaro, ele será cultuado como os outros 12. Teodora abraçou docemente o amado companheiro e, aceitando a taça que ele lhe oferecia com água, voltou para a leitura ou decifração das tabuinhas, tão ricas dos 4 soldados romanos, verdadeiros pioneiros da cavalaria de Lázaro. Prenderam o pregador. Estou desolada. Prenderam o belo pregador. Eu o ouvi certa vez, eu o toquei certa vez. Ele é o Messias. Quem o prendeu? Soldados romanos o levaram. A mulher chorava desconsolada. Senti que meus pés escorregaram em algo viscoso. Toquei a matéria e percebi que estava sobre uma poça de sangue. Eles o feriram? Perguntei com um fio de voz. Não, este sangue não é dele. Um de seus amigos sacou da espada e feriu o soldado. Mas acredite, ele o repreendeu. Contudo, eu tenho um pouco do seu precioso sangue. Mas então o feriram? Não, seu suor se tornou sanguinolento. Ele orava e suava gotas de sangue. Olhe, eu sequei sua fronte altiva com este linho. Posso lhe dar um pedaço desta relíquia. Senti um presságio macabro no tom de voz da mulher. Porém, minha intuição me dizia que não a repreendesse e aceitasse o presente que se propunha a me dar. Tomei o pedaço do linho, dobrei e o acomodei dentro do cálice. Felipo, a cavalaria guarda o tal de santo cálice sagrado. Do que está falando? Não conhece a crença de que o cálice que Jesus usou na última ceia, contendo as amostras de seu sangue, está escondido em algum lugar? Várias expedições a mando da Cúria Romana já partiram em busca do cálice sagrado, porém nunca o encontraram. Não conheço estes fatos. Realmente é algo que o papado guarda a 70 vezes 7 chaves. Felipo sorriu da criatividade da companheira. Se este cálice ainda existe, tudo nos leva a crer que está sob o poder da cavalaria de Lázaro. E sobre o suor sanguinolento de Jesus, conhece algo sobre isso? Sim, conheço, mas de maneira diferente. Não como um fato milagroso, e sim como algo perfeitamente explicável. Naquele momento, Jesus sabia que estava para ser preso. Sabia também por toda a tortura física que iria ser submetido e, como sabemos, humano como era,
entrou em um estado de apreensão, tensão mesmo, diante da barbárie que sabia que deveria sofrer. Um estado grande de tensão rompe pequenas veias, causando uma pequena hemorragia subcutânea, que é eliminada através do suor, fazendo com que este se torne sanguinolento. Mas um fato tão humano assim não caberia em alguém prestes a ser transformado em Deus. Por isso é catalogado por mais um milagre. Como descobriu isso? Lembra-se de Cristóvão e Leão V? Eu estive com eles minutos antes de serem degolados, e algo muito semelhante aconteceu ao primeiro. Lembro-me que, passando a mão pela testa, disse-me assim: vou contar-lhe o mistério do Getsemane, os milagres inventados em Niceia para desumanizar Jesus. Naquele dia, Cristóvão me contou tudo isso que há poucos dias confirmei com Lence, que por sua vez aprendeu de seu mestre da Igreja Católica Ortodoxa do Oriente. Interessante! O que mais os romanos fizeram em Niceia com a história de Jesus? Tem a resposta em sua frente. Ou pretende descansar um pouco? Nem em um sonho muito louco eu me apartaria desta arca. Vamos seguir o martírio de Jesus e de Lázaro também. Para onde levaram o pregador? A mulher chorosa disse ter ouvido algo como a casa de Anás, e segui rapidamente para o local que ela me dizia ficar a residência do sacerdote. Do lado de fora havia uma fogueira, e alguns guardas e servos do grande sacerdote se aqueciam. Esgueirei-me pela parede úmida e, olhando para o lado oposto de meu interlocutor, perguntei ao desconhecido: Jesus de Nazaré está sendo julgado pelo sacerdote Anás? Não mais, foi a resposta que eu ouvi. Acho mesmo que Anás não sabe do que se trata essa prisão, e o mandou ao seu genro, que é o sumo sacerdote deste ano. Fala de Caifás? E qual outro sumo sacerdote você conhece? Já me encontrava no limite do cansaço quando avistei a morada do sumo sacerdote, mas cheguei a tempo de ver a primeira cena hedionda daquela noite sem fim. Meu amigo querido saía manietado, escoltado por 4 soldados da guarda romana. Com ele apenas um de seus discípulos, os outros haviam desaparecido. As multidões haviam se evaporado, feito água ao fogo. Ele estava quase só. Nada pude lhe dizer, nada pude dele ouvir, apenas senti seu olhar penetrar o mais recôndito de minha alma. De seus lábios um filete de sangue escorria, manchando sua túnica. Bateram-lhe no rosto. Senti uma revolta crescer dentro de mim, mas aqueles olhos límpidos me diziam para perdoar. Ele seguiu para o palácio do governador, e eu me joguei em solo para chorar. Onde estavam aqueles que receberam de suas mãos a cura do corpo e da alma? Onde estavam aqueles que beberam de seus conhecimentos consoladores e acreditaram em suas promessas de vida nova? Ó bando de ingratos! Inclusive eu, que me acovardei diante das espadas romanas, a cintilar naquela noite de horrores. Do lado de fora do palácio do governador, uma multidão se aglomerava. Conheciam o desfecho dos julgamentos romanos e estavam ávidos por um espetáculo sangrento.
Eu ainda me segurava na esperança de que José de Arimateia conseguisse convencer o procurador. Com o rosto coberto, eu me misturei entre a multidão. Aguardava meu amigo sair e me dizer com sua voz doce: "Nada temas, Lázaro. Levanta-te e vem em minha direção." Porém, o tempo passava arrastado. Os soldados romanos passavam o tempo todo com suas capas esvoaçantes, exibindo suas lanças como aberrações das trevas noturnas. Eu aguardava. A falta de notícias me deixava com o coração descompassado, e o cansaço ameaçava me roubar a vigília. Encostado na muralha do palácio, adormeci. Em meus sonhos, um anjo apareceu-me. Não apenas um anjo, mas o anjo que habitava entre nós. Eu vou na frente e prepararei o lugar para os que vêm depois. É mister que eu retorne ao Pai de onde eu vim. Não chores, meu amado Lázaro. Vivei no amor, enquanto eu preparo uma nova ceia na casa do Pai. O sol despertou-me. O barulho das ruas também se intensificou. A multidão, sedenta de sangue, gritava palavrões impublicáveis. Lembrei-me do sonho magno, e 2 lágrimas molharam meu rosto empoeirado. Percebi que nada mais havia para ser feito. Ele deveria partir. Ele precisava se libertar. Meu amigo estava indo, e eu já me sentia órfão, saudoso e cheio de pêsar e dor. Em meio à desolação profunda, meus olhos embargados divisaram Maria, a mãe dele, e minhas irmãs, que também corriam desorientadas pela multidão amotinada. João acompanhava as mulheres, rosto cansado e lavado pelas lágrimas. Envolvia todos eles em um fraterno abraço e disse que minhas esperanças de tê-lo de volta eram quase nulas e que estivessem calmos, pois assim ele desejava. Uma gritaria encheu o ar. A notícia do final do julgamento havia chegado até a turba ensandecida. Jesus havia sido condenado ao suplício mais trágico da nossa época. Suplício reservado aos grandes ladrões e aos malfeitores mais endurecidos no crime. Roma condenara meu amigo Rabi à crucificação. Choramos juntos ao imaginar o quanto ele já estaria sofrendo dentro das dependências do palácio do governador. E juntos elevamos uma oração ao Pai para que o amparasse neste momento crucial de sua fabulosa missão. Juntos nos demos as mãos para guardar que ele passasse pela Via Crucis e assim o seguir até o Monte Caveira. Decidimos que eu não deveria ficar junto a eles. Seus familiares chamariam muito a atenção, que não poderia acontecer comigo, pois era também procurado por ser um morto-vivo que ele havia tirado da tumba. Assim, enrolei-me no meu manto suado e, com o rosto ardendo de chorar, esperei por ele. A aurora já se anunciava em Santo Hilário. Teodora, cansada, recostou a cabeça no ombro de Felipo e adormeceu. Ele, igualmente exausto, dormiu, abraçado a ela.